Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão aqui no canal. A partir de hoje vamos fazer aqui umas pequeninas reflexões sobre encontros com Jesus, ou seja, as várias pessoas que se encontraram com Jesus e a forma como esse encontro alterou as suas vidas. No caso de alguns alterou de uma forma drástica, no caso de outros foi como se não tivesse tido qualquer efeito. No entanto, de uma forma muito breve, uma forma muito básica, nada de doutrinas e verdades extraordinárias. Vamos aqui falar de alguns dos encontros que aconteceram durante a vida de Jesus. Há algumas pessoas com quem ele se encontrou em especial. Nós vamos começar hoje com Nicodemos. Nicodemos era um príncipe judeu. Ele era uma pessoa muito honrada na sociedade da altura, na sociedade judaica. Ele era um dos chefes judeus e ele no Sinédrio, que era o equivalente à Assembleia da República, digamos assim, no Sinédrio tinha uma posição muito importante. De tal forma a posição dele era importante que quando, devido aos ensinos de Jesus, a maior parte dos sacerdotes pretendeu acabar com a vida de Jesus para o impedir de incentivar o povo e para impedir que o povo quisesse saber mais coisas que seriam contrárias ao que eles andavam a ensinar, porque eles, como legalistas, estavam a ensinar coisas de determinada maneira que fugia ao âmbito da verdade, da maneira como a verdade deve ser vivida e ensinada, e eles pretendiam acabar com a vida de Jesus. Nicodemos e mais uns quantos eram pessoas sensatas, eram pessoas que estavam a entender que havia em Jesus não só um homem que andava por ali a falar, mas que havia qualquer coisa na autoridade com que Jesus fazia as coisas que não era deste mundo. E então, como sensatos que eram, não permitiam que realmente fosse levada em frente, a ideia de matar Jesus ali assim, e foram sempre pessoas que foram acalmando os ânimos nas várias reuniões que aconteceram. Mas, assim como a impressão que Jesus estava a deixar, que lhes permitia acalmar esses ânimos, também estava a chamar por eles. Diz-nos no relato que está em João, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz-nos o relato que Nicodemos era um homem inteligente, era um homem educado e altamente honrado, portanto era um homem com conhecimentos. Isto vai-nos dizer o quê? Que só as pessoas com conhecimentos têm condições para entender Jesus ou para terem uma conversa com ele? Não. Isto quer nos dizer que uma pessoa com conhecimentos, com estudos, às vezes tem formas de querer chegar, tem outras formas de fazer perguntas, outras formas de se questionar, de querer saber coisas que os outros vão acabar por saber também, mas provavelmente por outras formas. De outra maneira. E Nicodemos fez tudo por tudo para ter uma reunião com Jesus. E conseguiu. Teve uma entrevista com Jesus, uma entrevista escondida à noite, porque ninguém podia saber, para não perder a sua posição de honra. E nós sabemos, a Bíblia conta-nos que nessa entrevista com Jesus, com as perguntas que Nicodemos ia fazer, aparentemente perguntas simples e perguntas que, apesar de nos parecerem que estava a assumir que Jesus era mestre, que era divino, acabava por estar, para todos os efeitos, a mostrar a incredulidade sobre essa situação. Jesus expôs perante Nicodemos a verdade sobre a salvação, sobre a sua missão na terra, sobre o que o homem tinha que fazer para assumir essa salvação e para usufruir dessa missão. Jesus falou com Nicodemos da forma mais específica, mais explícita sobre esse plano de salvação que nunca falou com noutros encontros. Portanto, a necessidade que Nicodemos tinha, teórica, era importante e Jesus deu-lhe ao mesmo tempo que lhe explicava como é que ela deveria ser posta em prática. Nós sabemos, e o relato continua a dizer-nos, que Nicodemos, depois das várias dúvidas e das várias explicações que Jesus lhe foi colocando, lhe foi pondo,
começou a ficar impressionado com as palavras de Jesus, começou a ficar impressionado com as palavras que lhe estavam a chegar ao encontro do que ele conhecia, porque sendo ele uma pessoa letrada, uma pessoa estudiosa, conhecedora, ele tinha conhecimento de tudo o que no passado eram as profecias sobre o Messias. E à medida que Jesus falava, ia-se apercebendo que realmente Jesus se enquadrava completamente no Messias. Mas sabemos também que Nicodemos de momento não fez nada. Não assumiu abertamente a sua aceitação. Continuou a sua vida honrada no Sinédrio como uma pessoa importante, continuou a acalmar os ânimos cada vez que isso era possível e quando Jesus morreu, quando Jesus foi levantado na cruz e Nicodemos entendeu perfeitamente o que Jesus lhe tinha explicado, foi a partir dessa altura que Nicodemos, esquecendo todas as honras, toda a posição que tinha, abdicando da sua fortuna pessoal para o desenvolvimento do ministério do Evangelho, assumiu abertamente a sua crença em que Jesus era o Messias que salvava. Portanto, os encontros com Jesus podem não atuar na hora, mas vão ganhando semente, vão crescendo. E Jesus sabia que quando estava a explicar a Nicodemos, estava a lançar uma semente que mais tarde iria dar fruto. Portanto, todos os encontros com Jesus dão fruto de alguma maneira. Hoje falámos de Nicodemos, era um chefe judaico, e noutra altura falaremos de outros. Fiquem bem e pensem nisto. Um encontro com Jesus nunca nos deixa impávidos e serenos e inalteráveis. Nunca.